E que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe profundamente nessa noite para que a gente possa aproveitar dessa energia do amor universal para transformar as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E como sempre é um prazer passar as noites estudando e refletindo sobre a vida com vocês. Hoje iremos utilizar aqui o Livro dos Espíritos como base para o nosso estudo. E a gente vai falar aqui da parte das penas e dos gozos terrestres, em específico da felicidade e da infelicidade. Como sempre, eu gosto de iniciar explicando para vocês o objetivo desse trecho do livro, para que assim a gente consiga entender melhor o que ele quer nos ensinar e aonde ele quer chegar com tudo isso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a vida de encarnado ela é uma espécie de objeto para nossa evolução. A gente o tempo inteiro está encarnando aqui para que a gente possa evoluir. Então, tudo que acontece durante a nossa vida de encarnado tem um motivo para nossa evolução, de acordo com as necessidades específicas do nosso espírito. Os espíritos, eles deixam muito claro que a vida de encarnado, ela é uma vida para aprendizado. E o aprendizado, em muitos momentos, acontece através de felicidades e também através de infelicidades. Tem uma frase que atribuem ao arcanjo Gabriel que diz assim, que só existem dois caminhos para se chegar a Deus, o do amor e o da dor. E que quando a gente não está seguindo o caminho do amor, automaticamente a gente passa a aprender pelo da dor. Seria seguir o caminho do amor. Seria você automaticamente, por consciência, dedicação e boa vontade, fazer as coisas corretas simplesmente pela vontade de fazer. Por exemplo, vamos dizer que você gosta de fazer o bem, gosta de ajudar o próximo, é uma pessoa humilde, é uma pessoa generosa. Você está seguindo o caminho do amor. Porque o seu espírito, a sua essência, está o tempo inteiro vibrando amor e sendo amor a cada atitude que você toma. Você sabe que a vida é para evoluir, você sabe que você veio aqui para aprender, você sabe que veio aqui para se tornar alguém melhor e por isso você se dedica cada vez mais a se tornar uma pessoa melhor. Você vai lá, estuda o espiritismo, lê livro todos os dias, tenta estar sempre aprendendo, tenta estar sempre sendo uma pessoa boa onde você vive. Você é aquela pessoa que quando chega no trabalho deixa todo mundo mais leve, todo mundo mais feliz, você é alegre, você é brincalhão, você tem bom humor e você tenta sempre ajudar as pessoas com aquilo que tiver ao seu alcance, com palavras amigas, com respeito, com benevolência e tudo mais. Isso seria seguir o caminho do amor. Mesmo nos momentos difíceis, continuar tentando ser otimista, continuar tentando acreditar em Deus e continuar tentando entregar o seu melhor ao mundo, não importa o que aconteça. Esse seria o caminho do amor. E o caminho da dor seria o caminho onde você esquece daquilo que veio fazer aqui, que você acaba cedendo ao erro, cedendo ao mal, cedendo ao egoísmo, cedendo à avareza. Você é uma pessoa que reclama de tudo, que vive falando mal dos outros, que vive apontando os outros, que vive se criticando, se menosprezando, se atacando, falando mal de você mesmo, que você não é bom, que você é burro e etc, etc, que nem eu expliquei na nossa palestra anterior sobre as maldições e as bênçãos e sobre como em muitos momentos nós aumentamos o nosso sofrimento aqui na Terra enquanto encarnados. E, segundo essa frase do arcanjo Gabriel que eu expliquei, que só existem dois caminhos para se chegar a Deus, o do amor e o da dor, nós percebemos que muitas pessoas, devido às dificuldades que acontecem na vida, acabam indo para o caminho da dor como o caminho de aprendizado e, infelizmente, tem que passar pelas penas em vez de vivenciar os gozos.
Tem um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que fala o seguinte, que mesmo que você viva incessantemente exortando a prece, em outras palavras, mesmo que você viva o tempo inteiro fazendo bem, você ainda vai ter que sim passar por algumas dificuldades. E aí os espíritos questionam por quê. E aí os espíritos explicam que algumas dificuldades são necessárias para a evolução do nosso espírito. Pare para pensar, geralmente foram nos momentos mais difíceis da sua vida que você aprendeu algo. Foi, sei lá, no dia que você estava andando na rua sem olhar direito para o chão e tropeçou e caiu, que você começou a ser mais atento em relação a onde você pisava. Lá na infância, quando você, sei lá, cometeu um erro e seu pai te deu uma surra, sua mãe te deu uma surra, foi quando você começou a aprender que você não deveria fazer coisas erradas porque aquilo teria consequências. Geralmente, quando algo ruim acontece conosco, que a gente para repensar a vida, e através desse ato de repensar a vida, a gente começa a perceber o que a gente está fazendo de certo ou de errado nela. Então, entendam que a vida é como se fosse um grande jogo. E toda vez que alguma coisa de ruim acontece conosco, essa coisa ruim, ela não está ali simplesmente porque Deus quer nos punir, não está ali porque Deus não gosta da gente, não está ali porque a gente tem que sofrer. Tá ali porque a gente tem que aprender alguma coisa com aquela situação e o quanto antes a gente aprender, melhor, porque assim a gente vai se libertar desse tal sofrimento. Então a gente tem que parar para refletir em muitos momentos o que a vida está tentando nos ensinar com algo. Afinal, de novo, tudo é aprendizado. O que acontece é que muitas pessoas não aceitam os aprendizados, não aceitam os sofrimentos da vida e acabam ainda aumentando o sofrimento delas, reclamando ainda mais, injuriando cada vez mais, ficando ainda mais raivosa em relação ao que aconteceu. Então, é muito importante que a gente perceba como a gente absorve as coisas que acontecem conosco e se a gente está aumentando o nosso sofrimento ou se a gente está diminuindo esse sofrimento, sendo, diríamos assim, mais otimista, tendo mais paciência com as situações da vida e tentando aprender com ela. Então, as penas, elas têm um objetivo de nos ensinar algo. Por exemplo, aqui na realidade a gente não tem as penas que a lei aplica. Sei lá, você roubou, você vai preso por tanto tempo. Tecnicamente, na teoria, o fato de você estar preso deveria ser para que você, durante aquele momento que está preso, refletisse sobre o erro que você cometeu e assim aprendesse com esse erro de alguma forma. Mas, infelizmente, aqui, como a gente vê, em muitos locais, as pessoas, na verdade, acabam se tornando piores após serem presas. Mas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas em países mais evoluídos, presos são obrigados a estudar. Sim, tem países aqui no mundo que, se você é um preso e você se dedica a estudar, sua pena é reduzida. Então, tem muitos países onde os presos estão fazendo nível superior, estão estudando e se formando e em alguns locais, quando eles se formam, eles são obrigados a trabalhar pelo bem da sociedade como uma forma de devolução pelo erro que fizeram. Então tem muitos países onde, enquanto estão presos, eles são obrigados a aprender, são obrigados a estudar para que eles tenham consciência da falha que eles cometeram e não fazer mais de forma alguma aquele tipo de erro que foi cometido. Então, originalmente a ideia de pena, ela vem da ideia de penar, de passar por um certo sofrimento como forma de se libertar daquele erro que você passou. Então, eu não tenho como saber qual o sofrimento de cada um de vocês que está me ouvindo. Mas o que eu posso tentar aqui orientar para ajudar vocês a se libertarem do sentimento de dor que vocês estão passando é te ajudar a refletir. O que você pode aprender dessa situação que você está passando? Não tente ser literal. Tente abstrair para uma reflexão. Se você está sofrendo, sei lá, num relacionamento por ser apegado demais a alguém, o que isso quer lhe ensinar sobre apego? O que isso quer lhe ensinar sobre a sua individualidade? Vamos dizer que você está sofrendo com dificuldades financeiras. O que isso quer lhe ensinar para a vida? O que isso quer te passar para que você possa evoluir?
O que essa pena tem de especial para você? Porque tem pessoas que têm dinheiro, que não passam dificuldade financeira nenhuma e outras passam. Porque tem pessoas que têm relacionamentos bons, são felizes e alegres e você não tem. Qual a diferença dessas pessoas para você? E o que é que você pode mudar em você para que você também se sinta e se veja como merecedor de vivenciar essas coisas melhores que outros podem vivenciar? Lembrem-se, todo mundo tem sofrimentos. Só são sofrimentos de níveis e de tipos diferentes. Então, talvez até as pessoas que você considera felizes, entre aspas, ao seu redor, são tristes em momentos que você não vê. Então, é importante que você reflita bastante sobre o que você tem que aprender nessa vida. Quanto mais você voltar o seu olhar para você e refletir o que você tem que aprender, mais fácil você vai conseguir entender o que você tem que fazer de diferente. Porque as respostas e soluções vai parecer piegas ou repetitivo isso, mas elas estão realmente dentro de você. Porque a sua vida ela foi desenhada para que você evoluísse de alguma forma. E da mesma forma que falou aqui das penas, também falou aqui dos gozos, que são as felicidades, os prazeres. Na vida a gente também tem prazeres. Tudo bem que algumas pessoas dizem que só sofrem, mas a vida delas também tem alguns prazeres. A questão é que o nosso cérebro, a nossa mente, ela está acostumada a dar um peso muito maior para o sofrimento que aconteceu no dia do que a alegria. E nós também temos uma mania de não agradecer as coisas boas que nos acontecem. Quando uma coisa ruim acontece, a gente passa o dia inteiro pensando naquela coisa ruim, com medo e inseguro sobre aquilo. Mas quando uma coisa boa acontece, você realmente agradece de coração? Deus, muito obrigado por ter me ajudado nisso. Eu mereço, meu pai, essa ajuda, eu mereço essa felicidade. Eu vou tentar ser uma pessoa cada vez melhor todos os dias da minha vida para que eu mereça cada vez mais coisas boas de ti, meu pai. Eu sempre tento ser uma pessoa maravilhosa a todo mundo que está ao meu redor, sempre tento entregar as melhores palavras, os melhores conselhos, sempre tento ser a mão amiga. E eu espero, pai, que você coloque no meu caminho pessoas que também possam fazer isso por mim. Isso aqui é uma oração que eu acabei de falar, simplesmente palestrando para vocês, porque vocês também não podem conversar com Deus dessa mesma forma. Vocês não são filhos de Deus? Deus não é o Pai amoroso de vocês? Então por que vocês não podem conversar com eles? Ah, Francisco, mas é estranho, eu vou ficar falando sozinho? Quem disse que você está falando sozinho? Às vezes, quando você desabafa falando assim, você sente um alívio imenso. Às vezes você não precisa nem ouvir a resposta de Deus diretamente, mas saiba, Deus manda respostas. Através de pessoas, de conselhos. Às vezes você vê num filme, vem um conselho que faltava para você. Às vezes alguém fala alguma frase e você fica reflexivo e a resposta vem. Então, converse com Deus. Tem esse momento. Você está andando, indo para o trabalho e começa a conversar. Meu Deus, por que eu tenho de passar por isso na minha vida? Deus, o que é que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Meu pai, coloca alguém no meu caminho, me ensina de alguma forma, me mostra de alguma forma o que é que eu posso fazer de diferente. E nessa conversa mental, respostas vão surgindo. Pensa aí, se você vai ter que ficar pensando de qualquer jeito na situação, não é melhor você pensar em soluções em vez de ficar pensando em reclamações sobre estar passando por aquilo? Porque às vezes a gente vai parar para conversar com alguém, a pessoa só fala do sofrimento que ela está passando e do quanto ela dói. Mas quando você questiona ela, tá, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? A pessoa até se espanta, porque ela estava tão preocupada com a dor que estava sofrendo que ela não parou para pensar em como solucionar a dor. Que nem eu falei, o nosso cérebro ele tem um costume, diríamos assim, de se apegar mais a notícias ruins e a sentimentos ruins. Então é você que tem que a resistência da sua mente em prol das coisas positivas, para que assim você também possa ver coisas boas ao seu redor. Então, os gozos, as felicidades da vida também estão aí, só que a gente desacostuma a agradecer a felicidade. A gente desacostuma a agradecer as coisas boas que acontecem e isso acaba gerando um grande desequilíbrio. Então aqui vem a primeira pergunta associada ao tema da felicidade e da infelicidade relativa. Relativa é porque o tempo inteiro a gente não pode ser feliz. Para aí para pensar, se você fosse feliz o tempo inteiro,
não ia ter graça nenhuma. É o contraste da existência da infelicidade que faz a felicidade ser mais intensa. Se você não soubesse o que é sofrer, você não ia saber o que é alegria. A questão é que algumas pessoas acabam prorrogando a própria infelicidade, a própria tristeza, culpando a Deus, culpando o mundo, culpando alguém pelo sofrimento que ela mesma acaba deixando acontecer com ela. Porque, por exemplo, quem pode mudar a sua vida é você. As pessoas ao seu redor podem te influenciar? Podem, mas no final, quem muda a sua vida é você. É a sua mente e as suas atitudes. Ah, mas tem uma pessoa que me persegue, tem uma pessoa que mais me faz mal, mas de certa forma você deixa essa pessoa fazer mal a você. Porque você poderia reagir a isso e às vezes talvez não faça. Então, observe, é no contraste que você percebe o que é um dia bom e o que é um dia ruim, o que é um dia feliz e o que é um dia triste. E aí Kardec perguntou aos espíritos, na 920, por que pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, um homem pode ser realmente feliz aqui na Terra encarnado? Aí vem a resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A gente veio aqui para passar por alguns sofrimentos, para pagar os nossos débitos do passado espiritual e também para aproveitar algumas coisas e viver também coisas boas. Lá no Livro dos Espíritos, vulgo esse daqui, tem lá explicando os tipos de encarnação. A gente pode ter uma encarnação de prova, onde vem para testar se a gente evoluiu mesmo. A gente pode ter uma encarnação de expiação, que é quando a gente vem para sofrer algumas coisas para a gente poder evoluir. E a gente também pode ter a encarnação de missão, que é quando o espírito nem precisava encarnar, mas ele pega como missão o ato de encarnar só para viver se dedicando a auxiliar os outros. Como um grande, um Gandhi, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Buda, que encarnaram só para fazer o bem e amor. Então, tá deixando aqui bem claro que não tem como a gente ser feliz o tempo inteiro, mas tem como a gente aprender a lidar com o sofrimento de uma forma que ele nos doa menos. Filosofias como o budismo, por exemplo, que eu já fiz palestra aqui ensinando, nos ensinam muito sobre como lidar com o sofrimento. Também o estoicismo, que hoje em dia tem inúmeras palestras sobre estoicismo no YouTube, vale a pena vocês assistirem, também nos auxilia a lidar com o sofrimento e nos mostra como muitas das vezes a expectativa que a gente tem nos gera sofrimento. Vamos dizer que você vai fazer uma prova e você quer muito passar naquela prova. E você fica com a expectativa lá em cima, eu preciso passar essa prova vai resolver a minha vida. E você fica fantasiando de como você precisa passar naquela prova e você não passa. Observe que o fato de você ter aumentado muito a sua expectativa de passar foi o que fez o contraste da insatisfação ser muito maior quando você não passou nela. Isso significa que você não pode sonhar, que você não pode ter expectativa? Não. Isso significa que quando a gente aprende a lidar com as nossas insatisfações e quando a gente aprende a lidar com a possibilidade de falhar, a gente consegue lidar com a forma menos dolorosa com a insatisfação que aquilo pode nos gerar. Isso significa que você não tem que tentar? Não, você tem que tentar sim, até o fim. Mas você não pode desistir durante o processo. Eu lembro de uma vez que eu estava vendo uma palestra de um rapaz que ele fazia concurso público. E ele falou que ele tentou por 8 anos passar na prova do concurso que ele tanto queria. Gente, 8 anos. É uma criança já grandinha, 8 anos. E ele estudou sem parar 8 anos até passar na prova. Ele passou? Passou. Mas foram 8 anos. Tem pessoas que tentam só uma vez e desistem pelo resto da vida. E ele falava que a primeira vez que ele fez a prova, quando ele viu que o resultado não deu, que ele chorou por dias. Que ele já tinha esposa, que ele já tinha filho pequeno e que ele chorou por dias porque toda a família tinha uma expectativa nele de que ele tinha de passar e ele não passou. Mas ele falou que ele tinha duas opções: ficar chorando em casa o tempo inteiro e desistir, ou voltar a estudar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido.
E ele falou que ele voltou a estudar como se nada tivesse acontecido. E ele tentou de novo e perdeu de novo, tentou de novo e perdeu de novo. E depois de 8 anos tentando, ele foi lá e passou num concurso. E depois em diante ele não sofreu mais nada, segundo o que ele diz, porque ele finalmente alcançou o objetivo. Então, às vezes, a gente só precisa insistir um pouco. Com certeza doeu muito ter perdido a prova tantas vezes para ele. Mas ele continuou tentando, insistindo, e abriu o espaço dele no mundo. Ele aprendeu várias coisas. Ele contou que ele foi estudando para vários outros concursos e que no final tudo aquilo que foi acontecendo na vida dele foi o que fez ele conseguir depois de muito tempo passar. Então, às vezes, a gente está só precisando continuar a persistir, não desistir no primeiro tombo, porque a infelicidade faz parte da vida. Mas você não pode se entregar à infelicidade, porque se entregar à infelicidade é desistir. Tem um filósofo que eu gosto muito que diz que quem desiste logo, etc, etc, é covarde. Porque corajoso de verdade é aquele que tenta até conseguir. Então, muitas das vezes a gente se entrega ao conformismo e desiste de muita coisa. E a felicidade, ela é algo que deve ser, de certa forma, buscado, ou então encontrado, ou então deixar ela vir até você. Depende, cada linha filosófica diz uma coisa. E aí vem a 921 continuando nessa ideia. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Então está perguntando, olha, a gente sabe que a Terra é um planeta para a gente evoluir, para o espírito evoluir. E a gente sabe que a infelicidade tem que acontecer como um meio de ensinamento. Porque geralmente é quando a gente sofre que a gente vai em busca da solução. Sempre dou de exemplo. É quando você está sentindo a dor que você vai no hospital para buscar ajuda. É quando você está com dificuldade na sua vida, precisando de um conselho, que você vai atrás de um conselho. É quando você está sem fé, desistindo de tudo e angustiado e amargurado da vida, que você procura uma religião. É quando você se sente burro que você vai atrás de estudar um pouco mais. É quando você se sente fraco que você vai atrás de fazer, sei lá, um exercício para se sentir mais forte. Então, sem a decepção e sem a infelicidade como móvel, como combustível para a gente ir atrás da melhora, a vida realmente não teria sentido. O que acontece é que algumas pessoas se abraçam à infelicidade, enquanto outras usam essa infelicidade como combustível. Se eu não conseguir agora, eu vou continuar insistindo até eu conseguir. Mas tem outras pessoas que dizem não. Se eu não conseguir agora, eu não vou conseguir nunca. Não adianta nem tentar. Então a gente tem que ter a percepção correta da situação. Estudando biografias de pessoas que alcançaram grandes patamares na vida, elas disseram: olha, não importa o quanto me diziam que não ia dar certo, eu continuava tentando e uma hora deu certo. Mas às vezes a gente acaba desistindo mesmo no caminho. É alguém dizendo que vai dar errado, é outra pessoa dizendo que é muito difícil, é outra pessoa dizendo que a gente não consegue, que não, a gente não tem capacidade suficiente para aquilo, mas e aí? Se alguém consegue passar, por que eu não posso? Se alguém pode ter aquela vaga, por que eu não posso? Se alguém pode ser rico, por que eu não posso? Qual a diferença? O que é que essa pessoa tem de melhor para ela poder ser rica e eu não? O que é que aquela pessoa tem de melhor para ela poder ser amada e eu não? Ué, ué, qual a diferença? Então a gente tem que ir em busca dos conhecimentos que nos farão perceber e entender as coisas. E hoje em dia a gente tem tanto conhecimento à disposição que não tem mais como se dar desculpa de ir em busca. Então, deixa-se aqui bem clara a pergunta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Então, tem como a gente ser feliz na Terra, mesmo enquanto ela não estiver profundamente transformada? Aí vem a resposta. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Bora lá, eu dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Eu sempre dou esse exemplo aqui que eu acho bem interessante. Lá, no seu colégio, quando você estudava, na mesma sala de aula que você assistia a aula, tinha inúmeros alunos, correto? Mas cada aluno, na hora de fazer a prova, tirava
notas diferentes, sendo que eles ouviram a mesma aula. Tiraram notas diferentes, sendo que eles tinham o mesmo livro para estudar. Tiraram notas diferentes, sendo que tecnicamente eles iam todo dia para a escola e aprendiam com a mesma qualidade. Então, por que cada um deles acabou tendo notas diferentes? Por que alguns passavam de ano e outros não? Por que alguns tinham destaque e outros não? E aí a gente pode se questionar em relação à nossa responsabilidade em relação ao assunto. Talvez aquele que tirava uma nota melhor, ele se dedicava e estudava mais. Talvez tinha um que só assistia a aula e quando chegava em casa nem pegava no livro. Talvez tinha algum que durante a aula nem prestava atenção nela. E devido à responsabilidade individual de cada um deles, resultados diferentes eram dados. Eu sei que tinha alguns que não tinham tempo para estudar porque estavam ajudando a mãe, porque estavam ajudando o pai, porque estavam tendo de trabalhar, enquanto alguns chegavam em casa e não tinham obrigação nenhuma além de estudar. Eu sei, a realidade às vezes é difícil. Mas quantos vocês já não ouviram de histórias de superação também? Lembro de uma vez que eu vi um livro que contava a história de um rapaz que ele pediu para reencarnar no meio de um contexto totalmente ruim para provar que ele ainda seria bom. Ele, no livro, dizia que ele tinha pedido para encarnar no meio de uma favela. Não que não existam pessoas boas na favela, obviamente existem. Mas ele seria filho de um dos donos da favela. E esse dono da favela e as pessoas que iriam ser da família dele eram envolvidas com coisas erradas. E ele cresceu nesse meio de coisas erradas. E ele pediu para encarnar exatamente nesse contexto, como prova de que ele não seria igual àqueles que estavam ao redor. E o livro vai contando que, mesmo ele tendo nascido naquele local, ele queria estudar, ele queria aprender. Enquanto os irmãos dele não faziam questão de ir para a escola, ele ia todos os dias. Enquanto a maioria das pessoas queria ganhar o dinheiro da forma fácil, ele não aceitava e queria ganhar da forma certa. E o livro vai contando todo o processo dele de evolução, enquanto ele tinha de negar todas essas tentações de ceder ao erro. Então, por isso que está deixando aqui, ó, o homem quase sempre é obreiro da sua própria infelicidade. Porque é você que escolheu estudar mais ou menos. Você que escolheu ir para a escola ou não. Você que escolheu prestar atenção na aula ou não. Você que escolheu brigar com fulano ou não. Você que escolheu a companheira que você tem do teu lado. Você que escolheu o marido que tem do teu lado. Você que, de certa forma, escolheu ter ou não um filho, por ter ou não utilizado métodos contraceptivos. Você que escolheu inúmeras coisas que estavam ao seu redor. Você que escolheu, talvez, o trabalho que você foi, ao ter escolhido colocar seu currículo naquele local. Então, esse texto deixa bem claro que, muitas das vezes, a gente, sem perceber, por falta de noção de responsabilidade, tomamos escolhas que nos levam à infelicidade. Mas isso não é para nos desanimar. Isso é para a gente perceber que, se você escolheu a infelicidade, você também pode escolher correr atrás de fazer a felicidade ser o caminho da sua vida. Você pode escolher e você deve escolher. Então, perceba, naquela mesma sala de aula que você estudou, teve colega seu que passou em prova melhor que você, tem colega seu que hoje tem muito dinheiro, que tem uma lojinha, tem colega seu que tem concurso, tem colega seu que é isso, que é aquilo outro, e tem você. E você não pode ser melhor, não? E você não pode construir uma vida melhor, não? Uma vida mais feliz, não? Então, o texto aqui deixa bem claro que a gente tem que ter a autoridade de ser o protagonista da nossa vida, de decidir as coisas e perceber, olha, essa vida aqui que eu quero, não quero mais não. Eu vou mudar. Ah, Francisco, eu não sei por onde mudar. Rapaz, você vai ter que mudar. Você vai ter que buscar. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que pedir orientação a pessoas. Você vai ter que ler. Você vai ter que estudar. Você vai ter que pesquisar. Para que você tenha os mesmos conhecimentos que as pessoas que fizeram a vida delas serem diferentes tem para você também mudar a sua. Ele continua: praticando a lei de Deus,
A muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade, tão grande quanto o comportamento à sua existência grosseira. Então, bora lá. Vou dar um exemplo mais fácil. Vamos dizer que você está gordinho porque você come demais. Quem escolheu comer a comida foi você. Você sabia que você podia comer um prato e estava satisfeito, mas você escolheu comer dois pratos. Então, quem é que vai escolher comer um prato a partir de hoje para poder emagrecer um pouquinho? Quem é que vai escolher começar a fazer exercício, caminhar na rua, subir e descer escada em casa, fazer exercício na sala, vendo um vídeo do YouTube? É você. E quem escolheu ter o corpo que você está tendo hoje, sem nem perceber, e que foi engordando, também foi você. Então tá deixando aqui bem claro. Praticando a lei de Deus, começando a fazer coisas boas por você mesmo, há muitos males forrará. Então, quanto mais bem eu fizer, mais o mal que está fazendo minha vida passar por sofrimento diminuirá e proporcionará a si mesmo felicidade. Porque quanto mais você acertar no caminho, mais feliz você vai se sentir. Tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então quanto você se dedicar. Por exemplo, eu vi há um tempo atrás um nutricionista que ele queria provar que tudo que ele ensinava nas aulas dele, no YouTube, etc, eram verdade. Daí ele falou: eu vou engordar, eu acho que foi 30 ou foi 40 quilos, e depois eu vou provar que fazendo essa dieta aqui, durante, sei lá, 2, 3 meses, eu consigo voltar ao meu peso original. E ele foi lá, todos os dias, começou a comer que nem bicho e engordou os 40 quilos. E depois que passou o tempo certinho de dar os 40 quilos, ele mostrou que realmente, fazendo todos os dias a alimentação correta, os exercícios corretos, ele conseguia voltar ao peso original. Então, não foi uma questão de escolha dele engordar, não foi uma questão de escolha dele emagrecer. Então, também é uma escolha sua organizar e melhorar a sua vida, ou uma questão sua se manter no sofrimento. Saber o certo, todo mundo sabe. Afinal, hoje em dia a gente, sei lá, vendo TV já sabe o que é o certo para a saúde, o que é o certo para várias coisas. Mas, de novo, é a decisão que a gente toma que define como as coisas serão. E a felicidade e a infelicidade estão associadas a isso. A gente sabe que a felicidade ela está associada a vários fatores. Um deles é um sono de qualidade, outro é alimentação de qualidade, outro é ter momentos para agregar à nossa mente pensamentos bons, senão a gente fica pensando coisa ruim o dia inteiro e a nossa vida piora. Então deixa-se aqui bem claro que se a gente seguisse mais as coisas corretas, a gente sofreria bem menos. Porque provavelmente lá na escola a professora falava: olha, eu quero que vocês estudem para fazer o dever de casa. Olha, não é só assistir a aula, vocês têm que ler o livro em casa, viu? Então, orientações positivas a gente sempre recebeu na vida. Pessoas para nos dizerem o que era o certo sempre tiveram. O diferente era quem realmente executava e seguia essas regras. Executava e seguia o que estava sendo dito. Então, existe uma grande diferença entre ouvir o que é o certo e fazer o que é o certo. E é praticar, fazendo o certo, que a sua vida passará a ter felicidade. Eu estou dando vários exemplos aqui para que vocês percebam como foram escolhas suas que fizeram a sua vida estar do jeito que está. Como foram decisões suas que fizeram tudo isso acontecer. Você decidiu muita coisa que fez a sua vida estar como está hoje. E você pode decidir muita coisa para exatamente mudar a sua vida para melhor. E aí, você vai fazer ou não? E aí continua aqui com a 922. A felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça para outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então tá dizendo aqui, ó. Tem gente que gosta de acordar de manhã cedo. Tem gente que detesta acordar de manhã cedo. Tem gente que gosta de ficar a noite inteira na festa. Tem gente que não suporta a festa. Tem gente que adora ler. Tem gente que adora ouvir música. Tem gente e tem gente e tem gente. E aí o Kardec questiona: se a felicidade é diferente para cada um,
Existe alguma coisa que possa fazer todos serem felizes na Terra? Aí vem o Espírito e responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então tá dizendo aqui, ó, que muitas das vezes o que define a gente estar feliz ou não é a posse de algo. Tem pessoas que pensam que elas serão felizes com a posse de bens materiais, de uma casa maior, de um carro maior, de uma TV maior e blá 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 blá. Então, observe que muito do seu sofrimento talvez esteja associado ao desejo de possuir coisas. E todo o kardecismo é uma filosofia que fala sobre como possuir coisas espirituais nos levam à verdadeira libertação. Porque quando você possui conhecimento, quando você possui sabedoria, você começa a ver a vida de uma forma melhor e de uma forma mais otimista. Então, não é dizendo aqui, ó, quando a gente resolver possuir o necessário em vez do supérfluo, a gente provavelmente vai ser bem mais feliz. E aí continua. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, um verdadeiro espírito, ele tem fé no futuro. Ele tem fé de que as coisas podem mudar. Ele tem esperança de que as coisas podem melhorar. E ele tem esperança de que através do trabalho dele, do esforço dele, da dedicação dele, a vida dele pode se tornar melhor. Então, se tornar espírita é se tornar alguém cheio de fé, cheio de esperança de que tudo pode se transformar de forma positiva. E a felicidade, ela está exatamente em relação a associada a essa relação de mudança. Mudança de uma forma positiva para que as coisas melhorem. Então, quanto mais a gente toma atitudes que nos encaminhem para o lado positivo, melhor será a tendência. Uma querida que frequenta aqui bastante as nossas reuniões, ela contou que quando ela começou a frequentar aqui a reunião, ela estava obesa, ela estava muito infeliz num relacionamento e ela estava passando por muitas dificuldades. Inclusive, ela se abriu com a gente aqui numa reunião e falou que ela pensou até no suicídio. E ela falou que ela começou a assistir todas as palestras com muita dedicação. Ela começou a realmente ler o livro em casa por vontade própria. Começou a assistir palestras no YouTube e começou a mudar a vida dela, porque ela não aguentava mais aquela vida. Ela falou que ela começou a sair todos os dias para caminhar com a filha dela, que ela começou a realmente fazer dieta. Ela mostrou pra gente, ela perdeu mais de 20 quilos ou foram 30 quilos. Ela foi lá no local, pediu ajuda, começou a fazer terapia, conseguiu um remédio para ajudar na depressão e na ansiedade dela. Hoje em dia ela já está parando de tomar um remédio porque ela está recebendo alta do psiquiatra dela. Hoje em dia ela já conseguiu se separar do rapaz que mais fazia ela sofrer. E hoje em dia ela está muito feliz, vivendo uma vida muito melhor e com a alegria que ela nem imaginava ser capaz. Porque ela se libertou das escolhas negativas que ela fez na vida dela e ela começou a ter escolhas positivas. Ela tinha escolhido aquele companheiro e ela percebeu que aquilo já não fazia mais bem a ela. Então ela se libertou do companheiro. Ela percebeu que ela tinha escolhido ter aquele corpo e aquela vida e ela resolveu começar a fazer exercícios e se cuidar e hoje ela se acha bonita e se gosta muito. Ela tomou as escolhas que fizeram a vida dela ser negativa e ela também tomou as escolhas que fizeram a vida dela ser positiva. Então, de novo, a felicidade ela está atrelada às escolhas que você está tomando na sua vida. Se você está se cuidando, se você está se amando, se você está fazendo coisas boas por você, ou se você está aumentando o seu sofrimento, alimentando a ele. Não perca o tempo com a vida dos outros. Foque na sua vida. Tem muita coisa para você mudar e melhorar nela. E é assim que você vai se tornar feliz de novo. É assim que você vai conseguir buscar colocar sua vida no eixo. Quando você assumir decisões que coloquem na mudança. E lembre-se, você demorou anos para colocar sua vida no estado de infelicidade que talvez ela esteja agora. Não é de uma hora para outra que ela vai se tornar feliz, mas é insistindo na felicidade que você vai se tornar feliz. Você tomou muitas escolhas erradas e você precisa tomar muitas escolhas certas, mas o resultado virá. E vale a pena insistir em buscar a felicidade para você mesmo.
É muito importante isso, para que assim você possa evoluir. Então, questione: quais são as minhas infelicidades hoje? Pega um caderno e anota, ó. Eu tô triste por causa disso, por causa dessa coisa, dessa outra e dessa outra. Pronto. Escreveu, escreveu. Agora você vai escrever do lado: o que eu posso fazer para resolver essa primeira coisa? Pronto, é isso, isso e isso. Pronto. Essa segunda coisa, o que é que eu posso fazer para resolver? Isso, isso e isso. Ok. E como é que eu vou executar essas mudanças na minha vida? Como é que eu vou fazer realmente para todo dia eu estar tomando essa direção correta? Vou contar uma historinha para ficar mais fácil. Tem uma história que diz assim que nós somos como barquinhos no meio do mar à deriva. E se a gente está tomando escolha ruim, a gente está se jogando cada vez mais para o lado perigoso do mar. E se a gente toma escolhas positivas, a gente está se colocando cada vez mais para o lado positivo daquele mar. E dizem que o cristianismo, Jesus, o bem, agir da forma correta seria tipo um farol que te mostra o caminho correto. E essa historinha diz o seguinte, que às vezes a gente vai sair do rumo mesmo. A gente vai voltar a errar. A gente vai voltar a fazer coisa errada. Mas o importante é que a gente sempre olhe de novo para o farol e busque de novo voltar para o local certo. Você pode ter tomado, sim, muitas escolhas ruins, mas você também pode buscar de novo o farol para achar o lugar certo. O que o texto aqui está querendo dizer é isso, que as infelicidades que nós passamos, elas estão associadas aos nossos karmas e às escolhas que nós tivemos no passado e nessa vida que nos levaram a essa vida ruim. E o que o texto também diz é o seguinte, que quando a gente aprende a resistir à vontade de errar, quando a gente começa a tomar a atitude certa e quando a gente começa a empurrar o nosso barquinho para o caminho certo, nossa vida pode voltar a ficar boa. De novo, se você ficou anos jogando seu barquinho para o lado errado, vai demorar um pouquinho para sua vida voltar para o eixo certo, mas ela vai voltar. Pode vir uma onda tentar jogar seu barco de novo no caminho ruim, mas se você persistir insistindo, você vai voltar para o caminho certo. E a felicidade e a infelicidade, elas são normais. Como eu já falei para vocês têm dias que são de sol e tem dias de chuva. Mas não é porque hoje teve um dia de chuva que amanhã o sol não pode aparecer de novo. A gente não pode achar que porque o céu está nublado, que o sol não existe mais por trás das nuvens. A gente não pode pensar que só porque a nossa vida está chuvosa, difícil, angustiante, amargurante, que ela não pode voltar a ser brilhante e feliz. Então reflitam muito sobre as suas infelicidades e felicidades. E eu tenho certeza que se você ficar puxando na memória, você vai perceber que muitos dos sofrimentos que você está passando são culpa sua. Mas, de novo, não é para você colocar essa culpa em você como algo do tipo, meu Deus, como eu errei, como eu fui burro. É para você pensar, rapaz, se eu escolhi essa vida horrível, eu vou também escolher uma vida maravilhosa para mim. Não existe isso de estar velho, não existe isso de não dar mais tempo, dá tempo sim. Dá tempo sim. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma moça, ela começava a fazer exercício na academia, e ela falou o seguinte, que ela era obesa, ela tinha diabetes, ela tinha hipertensão, e de um dia para o outro, quando ela passou muito mal e ficou internada no hospital e percebeu que ninguém foi socorrer ela, que ela decidiu que ela ia começar a fazer exercício e se cuidar sozinha, já que ninguém podia cuidar dela. E hoje em dia ela tem um corpo todo bonitão, cheio de músculo. Ela falou que a pressão dela tá super controlada e que a diabetes dela diminuiu bastante por causa do tipo dela, que era um início de diabetes. Então ela escolheu passar a ter uma vida melhor. E ela falou, no primeiro dia foi horrível. Eu nem queria vir pra academia, eu tinha vergonha, eu tava gorda, eu tava feia. No segundo dia eu fui insistindo, no terceiro eu fui. Quando eu comecei a ver resultado, eu não parei mais. E hoje eu tô aqui como um exemplo. Então, 65 anos e ela tá com o corpo trincado.
Eu imagino que aí não tem ninguém com mais de 65, mas se tiver, você também pode ficar trincado. Eu tô dando esse exemplo, mas de novo, vale para qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Sempre dá para colocar o barquinho no caminho certo. E se vocês tiverem boa vontade, firmeza e persistência em achar o seu lugar no sol, eu tenho certeza que o sucesso será a única possibilidade.